Escorrendo um pouco. Não me chame de senhora. Por que? Um aluno um dia me perguntou, mas por que? Eu falei, porque não é grancheiro. Para você discorrer um pouco sobre um tópico que você apresentou, que era sobre a mistificação em torno das concepções, sobretudo de trabalho e de formação humana. Professora, na verdade, eu gostaria só apenas de ouvir a opinião da senhora e meu nome é Thaís, ou de você, né, sua opinião. Meu nome é Thaís Ribeiro, sou doutora do programa de pós-graduação em Ciência Social daqui da UFPE. E um dos aspectos que a senhora colocou, né, que atualmente vivemos numa suposta sociedade do conhecimento e, porém, contraditoriamente, né, nunca esse conhecimento foi tão monopolizado. E uma dessas prerrogativas, né, entre aspas, de socialização desse conhecimento, que está muito difundido hoje em dia, é o uso das tecnologias de informação, né, via EAD, principalmente no campo da formação. Então, eu queria ver um pouco, né, saber um pouco da sua opinião, como se dá esse uso dessas tecnologias, principalmente a tendência como essas tecnologias são utilizadas, né, no cenário da política brasileira, né, sabemos que tem uma tendência muito forte, principalmente para a formação, né, específica de uma classe trabalhadora, principalmente centrada no âmbito das ciências sociais, das ciências humanas. Então, eu queria um pouco de sua opinião sobre isso. Meu nome é Mirtes, eu sou atualmente pedagoga, sou egressa de Caruaru do curso de Pedagogia e estou há um tempo já no grupo gestor e milito na educação pelo movimento estudantil durante uns 3 anos já. E as principais provocações, quando você falou dos movimentos sociais, me recordou que a conciliação efetivada pelo governo do PT criou as condições materiais para se efetivar o golpe de classe, porque eu parto da posição que não foi um golpe do PT, não foi um golpe militar, foi um golpe de classe com o uso da força militar e um golpe de classe com o uso da força do parlamento. Mas me inquieta muito que os avanços que foram conquistados ou que foram efetivados, eles também denotam uma situação de que chegou a um limite, de que mesmo a burguesia também crescendo, mamando, bebendo, e o nosso bloco de poder, ele não rompeu, ele alargou um pouco, e me parece que isso não foi admitido. Porque seria necessário, eu acho que, usurpar e tirar mais dos trabalhadores da nossa condição social. E veja, e o Temer já estava junto no governo. Já tinha se lançado aquela ponto para o futuro. E que futuro foi esse? Nós estamos vivenciando hoje. Então, me interessa muito mais agora, como movimento social, as condições materiais da luta contra a hegemônica e da disputa, talvez a guerra de posição que o grande sinaliza. Então, eu gostaria que a senhora desse uma palavra sobre isso, mais ou menos. Obrigada. Mais alguém? Vamos lá, então. Trabalho e formação humana, né? Geral. Quando a gente fala em trabalho, a gente tem que entender que existem pelo menos 2 conceitos de trabalho contrapostos, né? O trabalho no contexto do capitalismo, né? Então todo o processo de exploração do trabalho, né? E ao mesmo tempo
o trabalho como formação humana, né? Que é o que o Marx coloca. Né? Então, como pensar esse trabalho que seja um trabalho que realize a pessoa como homem, emancipe, crie uma autonomia política, né? Eu falei com uma turma de ensino médio sobre a importância de escolher a profissão, né? E eu disse o seguinte: já que nós, nesta sociedade, nós temos que trabalhar, não tem outro jeito, né? Nós temos que trabalhar para sobreviver, então é bom que você escolha, né, uma profissão que te agrade, tá? Aí tinha uma professora que disse assim: mas você tem que trabalhar e ainda tem que gostar de trabalhar? Ou seja, você tem que se alienar e ainda gostar de ser alienado. É essa a questão, né? Mas o trabalho no campo do marxismo, ele tem esse significado de emancipação humana, né? O trabalho é emancipa. Então, ao mesmo tempo que ele aliena na sociedade capitalista, ele é o nosso caminho de emancipação, tá? De que forma? E daí todo o projeto de socialismo é o projeto de tomar nas mãos o modo de produção. É essa a questão, né? O trabalhador, para redefinir os caminhos do trabalho, ele precisa tomar nas mãos o modo de produção. Tá? A sociedade do conhecimento, né? Vamos pensar na Monsanto. A Monsanto, ela detém o conhecimento da produção do transgênico. Mas quando ela vende a semente, ela não vende o conhecimento de produção de transgênico, ela vende o produto. E é uma semente que não germina, que germina, mas não produz outras sementes, tá? De modo que a venda da semente para um agricultor escraviza o agricultor eternamente a comprar semente, gente. Vocês percebem que é isso? A Índia, os camponeses da Índia, eles conhecem o processo artesanal de produção de sementes e eles não deixaram a Monsanto entrar na Índia. Resistiram anos e anos, até que a Monsanto conseguiu entrar. Tá? Ou seja, o conhecimento concentrado nas mãos de uma corporação é um instrumento de poder e de domínio sobre a vida dos homens, tá? Pensemos nos remédios, tá? Eu fico muito assustada quando entro numa farmácia, porque é um comércio assim, que você vai comprar um remédio, eles te oferecem outro já, sabe? Então, é o mercado e é o consumo, não é a saúde, tá? E eu já li artigos, não sei se verdadeiros, eu sempre fico com o pé atrás nesse sentido, né? Que dizem que os remédios, em geral, não curam, tá? Coisas que estão no mercado, tá? Então, é esse o poder do conhecimento, tá? Que a ciência colocou nas mãos de pequenos grupos, tá? Que são grupos que financiam a ciência, e a ciência está num nível muito avançado que nós, comuns mortais, não nos damos conta, gente. Tá? Eu li uma reportagem um dia que
dizia o seguinte: a ciência já detém o conhecimento para que a nova geração chegue aos 150 anos. Né? Agora, quem vai chegar aos 150 anos? Quem vai poder comprar esse conhecimento, tá bom? Ou seja, a ciência e o conhecimento nas mãos das corporações são um instrumento de aumentar a desigualdade social. Tá? É isso que acontece hoje na tal sociedade do conhecimento. As novas tecnologias de educação, principalmente na EAD, são tecnologias importantes, eu penso que mas eu não sei até que ponto, entende? Beneficiam as classes populares, porque um curso de EAD exige disciplina e autocontrole no sentido de estudar sozinho, né? Eu penso que isso aí é muito complicado entre as classes populares. Você tem que trabalhar 8 horas por dia, né? Até mais. Hoje eu perguntei eu sempre pergunto, né? Perguntei para o motorista do Uber quanto ele precisa trabalhar por dia para ter um salário mais ou menos no final do mês, né? Ele disse assim, até 12 horas por dia, tá? Eu ando o dia inteiro e quando eu consigo juntar R$100, então eu paro. R$100 por dia. Gente, tem que trabalhar 12 horas para ganhar R$100 por dia. Essa situação que nós temos no mundo. Tá? Então, as tecnologias, elas são importantes, mas elas são também, se vocês pensarem em termos de educação, mesmo esse instrumento aqui, tá? Se você for numa escola pública do interior do Paraná, tem esse instrumento, mas ninguém sabe manusear, entende? Ou seja, é um divisor de classes, o conhecimento, eu vejo dessa forma. Tá? As condições materiais para os movimentos sociais se organizarem. Quando você fala em condições materiais, você está falando em dinheiro, em estrutura, é isso? Condições materiais eu entendo isso. Não. Condições de organização política. Se tem que começar de novo a organizar o movimento de uma forma coletiva, entende? Por que eu não gosto que me chamem de senhora e de doutora? Porque esse é um ranço ainda da sociedade que divide elite de classe popular. Em termos de organização dos movimentos populares, não se pode caminhar no sentido de separação de dirigente de base, entende? A base tem que estar participando, discutindo, decidindo junto com os dirigentes. Eu penso que os movimentos sociais só crescem dessa forma, tá? Se nós continuarmos dependendo de tudo para decidir se nós vamos fazer uma greve, a ação não vai para frente, tá? Golpe de classe, eu concordo com você que foi golpe de classe, né? Mas eu penso assim que nós vamos ter que começar a nos reorganizar e pensar de novo num bom projeto político. Isso. Aproveitando a fala da moção, há um documentário titulado O Mundo Segundo a Monsanto. Quem não assistiu, procure assistir, vale a pena. O Mundo Segundo
finalização do nosso evento acerca da universidade, do papel da universidade, da tarefa que nós temos diante desse contexto de regressão que a gente está vivendo. Aqui é um lugar onde eu aprendi, entre outros lugares, quando a gente está numa pós-graduação, a gente tem que fazer muito debate. Os objetos de estudos, todos que estão aqui nesse processo, é enriquecido quando você participa de um momento como esse, que não tem necessariamente um recorte específico, mas uma reflexão mais abarcativa, como dizia Milton Santos, mas que nos dá o horizonte de como abordar esses objetos. E eu acho que a gente fica muito satisfeito com essa abordagem, por conta de estarmos perseguindo a ideia da totalidade contraditória como referência dos nossos estudos. Pensar a contradição na totalidade e a totalidade na contradição, a hegemonia na contradição é algo que nos coloca num lugar um pouco mais bem posicionado para poder olhar o mundo que a gente está vivendo. Então, acho que tem uma satisfação aqui muito grande nossa, uma gratidão também pelo empenho que você teve em vir para cá. A gente se encontrou há 15 dias atrás lá em Campinas, no Colóquio Grande, e quase não conseguiu chegar em casa, já voltou, viajou novamente para Pernambuco e passou a estar aqui com a gente desde terça-feira, fazendo muitíssimas reflexões nas bancas. Então, a gente só tem a agradecer a sua passagem aqui e já deixar, então, o convite feito. A gente vai também publicar no blog Hegemonia de Educação um vídeo na íntegra da sua fala. Isso, você sabe que a gente consegue fazer uma repercussão aí disso bem interessante e que fica como referência também para a gente voltar aos temas que a gente debateu aqui hoje. Ainda tem livros, e a gente também reforça a ideia de que quem quiser adquirir os livros, manda lá uma mensagem naquele e-mail, pesquisa. Tem mais alguma informação da organização? Sim. Veja, algumas pessoas perguntaram sobre certificado. Tem a ata para assinar e quem emite os certificados aqui são as proreitorias. E nesse caso, como a gente não tem uma inscrição prévia para dar o certificado a tempo, a ideia é que a gente registre essa atividade e com o registro da atividade os certificados serão emitidos pelo programa. Mas com a assinatura da Propes, a gente ter as credenciais da universidade. E aí a gente dá e a professora Rita fica aí um tempinho com a gente para fazer a assinatura dos livros, a dedicatória, tirar as fotos. Tá bom? Então, muito obrigado. E esse encontro nosso aqui